estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos dessa aula: entender a diferença entre calor e temperatura, conhecer o que são calorias, compreender a importância de se conhecer a quantidade de caloria contida nos alimentos e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as nossas perguntas do dia? Você sabe o que são calorias? Como se calcula o valor calórico dos alimentos? Então, calorimetria. A calorimetria é um conceito que a termoquímica empresta da física e é definida como sendo o estudo das trocas de energia entre o corpo ou sistema quando essas trocas ocorrem na forma de calor. Mas o que é o calor e o que é a temperatura? Calor e temperatura são a mesma coisa? Então, olha só, a transferência ocorre sempre do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio até atingir o equilíbrio térmico. O calor é um tipo de energia, certo? E a temperatura é a medida dessa energia, né? Do agitamento aí, da agitação das nossas moléculas. Calor é a transferência de energia térmica que flui de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. O calor pode ser removido ou adicionado de uma substância. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, o Joule, J maiúsculo, é usado como unidade de energia e a gente pode medir também em calorias. A relação entre joules e calorias é essa. Uma caloria é igual a 4,18 joule. E energia térmica é constituída pelo movimento, pela agitação das partículas de um corpo, né, quando a gente tem aí o calor sendo gerado. E a temperatura? Trata-se da grandeza física que mede o grau de agitação térmica ou de energia cinética média dos átomos ou moléculas que constituem o corpo. Assim, quanto maior for a agitação térmica das moléculas ou átomos, maior será a sua temperatura. No Sistema Internacional de Medidas, a gente tem o Kelvin, né, de símbolo K maiúsculo, como unidade aí oficial para temperatura. No entanto, existem outras escalas de temperatura, né, para medir a agitação das partículas ou moléculas. Temos os graus Celsius e os Fahrenheit. Né? Aqui no Brasil, utilizamos os graus Celsius para indicar a temperatura. Então, calor e temperatura são iguais? Os conceitos de calor e temperatura são diferentes, porém eles estão relacionados. O calor depende da massa do material, por sua vez a temperatura não. Variações de temperatura determinam o fluxo de calor de um corpo a outro e podem ocorrer de três maneiras. Então, quando a gente está falando de calor, depende da massa. Então, se eu tenho uma massa maior, eu vou ter mais calor ali. Já a temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas e aí não depende da massa, e sim da quantidade de movimento que essas partículas estão fazendo. As maneiras de fluir o calor entre um corpo e outro pode ser de três formas. Então, a gente tem a condução térmica, que a energia é transmitida por meio de corpos sólidos que são aquecidos por meio do calor do fogo ou pelo contato com o corpo mais quente, aumentando a agitação térmica. Temos a convecção térmica, que ocorre quando a substância líquida ou gasosa criam correntes circulares, denominadas correntes de convecção, determinadas pela diferença de densidade entre os fluidos mais aquecidos e os menos aquecidos. E temos a irradiação térmica, que acontece por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor que ocorre a transferência de energia térmica. Então aqui a gente tem um exemplo onde está ocorrendo irradiação, porque aqui é como se fosse um fogão de indução ali sem chama. Temos a convecção, que acontece aqui quando a água que está líquida é aquecida, né, ela fica com uma densidade menor, sobe, essa que está mais fria desce, acontece o processo de convecção, e a pessoa que está segurando no cabo da panela que está quente aqui, então são compostos que podemos dizer sólidos, e aí a gente tem a condução então do calor que está no cabo da panela para a pessoa aí que está com uma menor temperatura. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. Temperatura é uma grandeza que mede a agitação térmica dos corpos. Quando estamos com febre, significa que a agitação térmica do nosso corpo aumentou? Um dos termômetros mais utilizados é aquele que funciona por infravermelho, principalmente quando acessamos algum ambiente fechado durante a flexibilização da pandemia. Como esse equipamento funciona? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Quando estamos com febre, significa que há uma reação do organismo contra uma anomalia. A temperatura do corpo humano, diferente de outros corpos, é controlada por uma região do cérebro conhecida como hipotálamo, que age como um termostato, ajustando para manter os órgãos internos a em torno de 37 graus Celsius. Essa finalidade é alcançada por meio do equilíbrio entre perda e ganho de calor por órgãos periféricos, como a pele, por exemplo. Sendo assim, a febre é causada por um agente agressor, que pode ser um vírus ou uma bactéria, fazendo com que o organismo eleve a temperatura, a fim de eliminar a espécie agressora. Portanto, há um aumento de agitação térmica dos fluidos corporais quando estamos com febre. E vírus e bactérias, esses micro-organismos, são sensíveis à mudança de temperatura. Então, a febre é uma forma do nosso corpo estar aí tentando eliminar esses invasores. Quanto ao funcionamento do termômetro, a onda eletromagnética ao infravermelho, chamado de IR, é uma radiação que faz parte do espectro de onda eletromagnética, que inclui a luz visível, o micro-ondas, o raio-x, a luz ultravioleta e o raio gama. O termômetro mede a radiação térmica emitida pelo corpo humano e é capturado pelo sensor e deve estar a uma distância de 3 a 15 centímetros para funcionar de forma adequada. O espectro de IR estende-se de 0,7 a 1000 micrômetros, mas somente a banda do 0,7 a 14 micrômetros é usada para aferir a temperatura. Assim, o corpo aumenta ou diminui a intensidade de energia emitida proporcionalmente à temperatura. E aí a gente tem um sensor aqui, está mostrando como que vai fazer essa emissão, né? Então, o sinal verde aqui para a refletida, né? O azul aqui para a transmitida da fonte de calor, né? E a emitida, então, pela placa ali que está entre os dois. A luz tem uma capacidade baixa de penetração da barreira que constitui o crânio, ou seja, a luz não consegue ultrapassar a caixa craniana. Desse modo, é falso que termômetros infravermelhos, amplamente utilizados durante a pandemia do Covid, possam danificar a glândula pineal ou causar qualquer outro tipo de dano a ser usada no termômetro aí, a ser usada no nosso corpo humano. Então, não tem problema nenhum fazer a medição da temperatura direto na testa da pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre calorias agora? É a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Trata-se de uma unidade de medida utilizada para medir a energia na forma de calor, porém não faz parte do Sistema Internacional de Unidades. Usa-se para identificar calorias com cal ou quilocalorias com o K na frente. Geralmente é utilizada para se referir à quantidade de energia que cada alimento fornece ao organismo se for totalmente aproveitado. Mas as calorias não se aplicam somente aos alimentos e estão relacionadas a todos os fenômenos que envolvem troca de calor. Isto é, caloria é uma unidade de energia para se referir ao calor trocado, absorvido ou liberado, que é estudado em termoquímica. Então, a gente pode estar sempre fazendo a conversão entre joules e quilocalorias e observando os dois valores, mesmo que não seja aí relacionado a alimentos. Você sabe os valores energéticos que os alimentos costumam oferecer? Esses valores são estimados a partir da porcentagem de carboidratos, proteínas e gorduras necessárias para manter as funções vitais do organismo em pleno funcionamento. Assim, nós temos carboidratos, fornecem aproximadamente 4 quilocalorias por grama, independente da fonte. Onde encontrá-los? Podem ser obtidos em massas, pães, alimentos ricos em amido, como a batata, o arroz, o milho, ricos em açúcares, como as frutas. Já as proteínas proporcionam cerca de 5,2 quilocalorias por grama. Porém, o organismo precisa de mais energia para metabolizar ou queimar as proteínas do que os carboidratos. Desse modo, para equilibrar a balança energética, fornecem praticamente a mesma quantidade de energia, que seriam 4 quilocalorias por grama. São encontradas em carnes, ovos, leites e seus derivados. Então, carboidratos e proteínas fornecem energia nas suas quantidades. As proteínas são moléculas mais difíceis de serem quebradas para serem absorvidas e utilizadas pelas células. Óleos e gorduras ou lipídios.
produzem aproximadamente 9 quilocalorias por grama e são encontrados em azeites, manteigas, margarina, abacate, coco, chocolate, oleaginosas, que são sementes, como castanha, nozes, amendoim. E o valor calórico dos alimentos? Você sabe quantas calorias ingere em sua rotina alimentar diária? Sua alimentação é saudável? Como podemos nos alimentar de forma saudável? No tradicional prato composto de arroz, feijão e carne, quantas calorias estão presentes? Então aqui tem o cálculo, né? 2 colheres de arroz fornecem 88 quilocalorias. Uma concha de feijão, 137 quilocalorias. E uma porção de carne, 140 quilocalorias. Assim, essa refeição, como a da foto aqui, tem em média 365 quilocalorias. Agora vamos comparar. 10 palitos de batata frita de mais ou menos aí 100 gramas tem em média 274 quilocalorias. Um cheeseburger de 150 gramas possui em média 600 quilocalorias. Que tal saber um pouquinho mais sobre as calorias presentes nos alimentos? Você pode acessar o QR Code aqui para ter informação de quantas calorias os alimentos fornecem. Quando nos deparamos com os rótulos dos alimentos, é preciso compreender o que está sendo informado. A partir dos dados obtidos, é possível escolher o que você quer ingerir. Faz-se necessário entender que em 25 gramas desse alimento são ingeridos 18 gramas de carboidrato, que equivale a 6% do VD, que é o valor diário, né, que você vai estar ingerindo. É o que você quer? Então, quando você olha a informação nutricional de um alimento, você tem que estar observando. Primeiro que essa tabela está para uma porção de 25 gramas, certo? E dificilmente a tabela vai estar indicando o valor total se você comer tudo que tiver dentro da embalagem. Preste atenção. Aqui tem o valor energético, 111 quilocalorias. A quantidade de carboidrato representa 6% do que você precisa numa dieta aí normal. De acordo com o médico esportivo Dr. Brian J. Sharkey, o gasto calórico pode ir de 1,2 quilocaloria por minuto em repouso para mais de 20 quilocalorias por minuto durante um esforço vigoroso, explicando que a caminhada queima aproximadamente 5 calorias por minuto e a corrida 15 calorias por minuto. Se você acessar o QR Code aqui, vai ter uma tabela bem legal informando qual é a quantidade de calorias que você está utilizando para fazer determinadas atividades físicas. E sobre alimentação saudável, então? Denomina-se como alimentação saudável uma dieta diária rica em vitaminas, sais minerais, carboidratos, gorduras de boa qualidade e proteína. Isto é, uma dieta alimentar saudável é aquela que vai conter frutas, legumes e vegetais diariamente, variar a fonte de proteína, alternando entre carne vermelha, peixe, frango. Ao ingerir porções de carboidrato, dar preferência aos carboidratos integrais. Pelo fato de serem integrais, significa que eles foram menos processados e aí eles vão levar mais tempo para ser digeridos, vão te dar uma sensação de saciedade maior, além de ter uma quantidade maior de fibras, que é muito importante aí para o funcionamento adequado do nosso organismo. E diminuir a ingestão de sal. Lembrando que o sal está presente nos alimentos industrializados e não somente naquele sal que você coloca aí quando está preparando os alimentos. Beber ao menos 2 litros de água por dia, reduzir alimentos ricos em açúcares, reduzir o consumo de alimentos processados, aqueles industrializados e embutidos como salame, salsicha, presunto. Praticar uma atividade física que te faça bem e que você goste. Então, esses são hábitos para você ter uma alimentação saudável e uma vida mais saudável também. Vamos fazer a atividade 2 agora? Que regras podemos aplicar no nosso dia a dia para termos uma alimentação mais saudável? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, que regras podemos aplicar no nosso dia a dia para termos uma alimentação saudável? Uma das primeiras regras tem a ver com o número de refeições a fazer durante o dia. O correto é distribuir as necessidades alimentares por várias refeições. E o ideal é começar o dia com um pequeno almoço, né? Pois interrompe o longo período que o corpo esteve em jejum. Então é muito importante tomar o café da manhã. Seguidamente, as refeições intercalares, a que chamamos no meio da manhã e meio da tarde e que muitas vezes são esquecidas, que é o que a gente chama por aqui de lanches, né? Um lanche da manhã e um lanche da tarde. Essas refeições, entre as refeições chamadas principais, têm a sua devida importância, pois vão ajudar a equilibrar o dia alimentar. Não esquecer o almoço e o jantar, que devem ser feitos sem correria, fazer as refeições sem ter fome é a melhor forma de garantir ao organismo que ele nunca estará em déficit. Ou seja, a gente nunca deve comer assim com uma fome extrema, a gente acaba exagerando na quantidade e a digestão também não fica muito adequada. Outra regra tem a ver com a composição das refeições que fazemos ao longo do dia. E aqui é o ponto principal, é olhar para a diversidade dos alimentos e consumir em maior quantidade hortícolas, né, as legumes e verduras e as frutas, e evitar os alimentos fritos e aqueles que são muito gordurosos. Essas regras variam de pessoa para pessoa e o nutricionista é o profissional ideal para ajudar você quando o assunto é alimentação. Agora a gente tem uma sugestão de mão na massa, olha que bacana. Agora que você sabe o que são calorias, como elas estão presentes nos alimentos e tem noções básicas sobre como interpretar os rótulos dos alimentos, que tal fazer um diário de bordo sobre a sua alimentação? Caso faça alguma atividade física, não esqueça de mencioná-la e você pode estar acessando o QR Code anterior, onde tem a quantidade de caloria que você gasta fazendo atividade física. O que é o diário de bordo? É um bloco de anotações. Pode ser um caderno ou até mesmo um arquivo digital, como o Word, o Excel, o Jamboard ou algum outro, no qual você anotará durante uma semana sua rotina alimentar diária. Não esqueça de discriminar as quantidades, as calorias, a quantidade de água, a atividade física, né? E ao final do dia, não esqueça de somar as calorias consumidas e o quanto que você gastou na sua atividade física. Considere também o tempo de repouso. Quando estamos em repouso, gastamos menos calorias, mas ainda assim estamos gastando calorias quando estamos em repouso. Nessa aula, entendemos a diferença entre calor e temperatura, conhecemos o que são calorias, compreendemos a importância de se conhecer a quantidade de caloria contida nos alimentos e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!